Oi pessoal, tudo bem? Eu estou sempre vindo aqui no canal trazendo uma aula para vocês, mas hoje a gente não vai dar aula não, no quadro não, tá? Hoje eu quero falar sobre a aula, obviamente, mas eu quero falar com vocês sobre dicas que eu trago numa entrevista que eu participei no canal da TV Alerj com a repórter Daniela Lobo, e eu quero deixar aqui, neste vídeo mesmo, esse pedaço aí da entrevista, que é essas dicas que eu deixei para todo mundo aí, dicas para alunos, pais, professores, nesse momento que a gente está precisando de aulas online, no momento de pandemia que a gente está vivendo. Esse vídeo está sendo gravado agora em 2020, não sei em que momento você está assistindo, mas a gente está vivendo esse momento aí que é bastante delicado, então eu peço a você para compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá? Eu vou deixar aqui logo na sequência o vídeo dessa entrevista e eu peço a você que compartilhe com todo mundo, curta aí, comenta e vamos embora, que é para ajudar todo mundo, tá legal? Um grande abraço e não se esqueça de conhecer o canal, tá? Curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau! As aulas online têm sido uma realidade cada vez mais frequente na vida dos estudantes brasileiros, principalmente em tempo de pandemia. Como tornar o material didático mais atraente e provocar engajamento? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meu convidado é o professor de matemática Delson Pereira Guimarães. Muito bem-vindo, Delson. Olá, Daniela, é um prazer estar aqui com você no programa Educação e poder contribuir de alguma forma nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Delson, você dá aula no YouTube desde 2015. Que dicas que você poderia passar para as escolas que estão agora entrando nesse esquema mais de aulas online para tornar as aulas mais interessantes? Então, Daniela, primeiro é preciso pensar na situação aluno e professor. De um lado a gente tem os professores que estão com grandes dificuldades para produzir esse conteúdo e levar até os seus alunos de forma eficiente, e de outro lado a gente tem também os alunos que não estão habituados a essa modalidade e têm tido muita dificuldade para se envolver nesse tipo de aula, né? Apesar da gente estar vivendo o auge da tecnologia, isso não significa que as coisas estão fáceis para se lidar com ela. Quando a gente precisa de fato trabalhar com a tecnologia para que ela produza algum resultado, como no caso das escolas, né, os professores precisam dar as suas aulas, então aí é que a gente vê que realmente as coisas não são tão simples assim. Pegar um joguinho e utilizar, como no caso dos alunos, eles têm a tecnologia nas mãos, sabem lidar com isso diariamente, mas o ambiente educativo é muito complicado nesse sentido. Os alunos estão acostumados com aquele momento na escola, os coleguinhas, o professor, aquela proximidade. Então eu acredito assim que o professor ele precisa fazer com que a sua aula seja mais aproximadora possível, né? Então, a partir do momento que ele vai produzir o seu conteúdo, ele tem que pensar nessa possibilidade. Então, para começar, a aula precisa ter aquele quebra-gelo, né? Aqueles 2 minutos iniciais ou 3, é onde o professor vai começar a conversar com aquele aluno. Cabe ao professor fazer esse elo, né? Essa ligação entre professor, aluno e coleguinhas também, caso use plataformas de interação. Então, ele pode ali fazer alguma brincadeira, perguntar como foi o seu dia, enfim, e ali já começa a relaxar um pouco mais. Os conteúdos precisam ser um tanto atraentes, né? Não adianta pensar naquele conteúdo tedioso, com muitos textos, é preciso lançar mão das ferramentas que existem por aí. Inclusive o YouTube facilita muito isso. Se você não pode produzir um conteúdo, mas de repente tem na internet que te favoreça, use. É o momento que você pode estar usando esse conteúdo em favor da sua aula. É claro que isso não é fácil, né? Falar aqui parece muito fácil, mas é preciso que haja um esforço. Existem as plataformas onde os professores conseguem fazer uma certa interatividade entre os próprios alunos e isso minimiza bastante. As webconferências também ajudam muito. Então, é um meio que o professor tem para fazer com que a sua aula fique mais interessante
E, claro, precisa também do apoio dos pais, o envolvimento de todo mundo, pais, professores, alunos, escola, tudo isso é um conjunto que vai contribuir para um resultado que seja agradável para todos os envolvidos nesse caso. Com certeza, ótimas dicas. Quanto tempo deve durar cada videoaula? Isso é muito importante. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando criei o canal Primazia do Saber, que é o nosso canal de apoio aos nossos alunos de reforço escolar e tudo mais, uma das primeiras coisas que eu fiz foi uma pesquisa de erros que você precisa evitar em um canal. Então, foi por volta de 2014, se eu não me engano, 2015, que eu comecei a pesquisar sobre isso. E uma das coisas mais curiosas que eu vi foi justamente a reclamação quanto ao tamanho dos vídeos. A maioria dos usuários reclamavam de vídeos que tenham mais do que 15 minutos, às vezes já reclamam desse tempo. E isso é realmente um caso a se pensar com carinho, porque para um adulto já é cansativo você pegar um vídeo que tem mais de 20 minutos, por exemplo, para você assistir. Um vídeo educativo, né? Um vídeo onde você esteja aprendendo alguma coisa. Se você está vendo um vídeo de humor, é diferente. Aí você vê 30, 40, 50 minutos, uma hora, o que for, porque ali você está se divertindo. Mas no momento que você está estudando, isso força muito a sua mente. Você está tentando aprender alguma coisa. Então, não se pode pensar em vídeos grandes. Faz sentido toda a reclamação dos usuários do YouTube nesse sentido. Então, uma coisa que a gente procurou fazer foi sempre gravar vídeos que tenham assim um tamanho razoável, né? 8 minutos, 10 minutos, 12, quando muito 15 minutos. É claro que alguns vídeos meus mesmos, eu tenho mais de 100 vídeos no canal, tem alguns que têm mais do que isso, mas eu confesso que foi uma falha nesse sentido. Acho que a gente precisa, se o vídeo vai ter, digamos, 20 minutos, que tal fazer 2 vídeos de 10 minutos, pegar o assunto e fazer 2 partes, né? Então, eu acho interessante a gente pensar nisso, porque se você estiver resolvendo, por exemplo, uma prova, né? Você está lá numa prova e tem questão 1, 2, 3, 4, 5, e o aluno já viu a solução da questão 1, 2, 3, e aí daqui a pouco ele quer ver de novo. Ah, fiquei com dúvida na questão 4. Então, até para ele procurar naquele vídeo grande é difícil. Quando você se fizer em partes, já fica mais fácil para o aluno lidar com aquele vídeo posteriormente. Então, eu acho que esse é o caminho. Vídeos curtos e claro, na aula para a escola, ainda você tem que ter um cuidado ainda maior. Naquele momento que você vai dar a sua aula, se você der um vídeo grande, você tem que pensar que é como se aquele aluno estivesse lá na sua sala. Será que você colocaria, ficaria sentado, deixaria lá um vídeo passando para ele 10, 15, 20 minutos? Não é legal. Então faça vídeos curtos, que é muito mais proveitoso. Ótima sugestão também, dividir o assunto em partes. Com certeza. Qual é o maior desafio para o professor nesse momento? A maior dificuldade que eu tenho percebido dos professores nessa nova modalidade tem sido a adaptação das suas aulas para o ambiente virtual. O professor está acostumado lá na sua aula, na sala de aula, ele muitas vezes não mexe nem em computador, tem lá o quadro e tal. E agora ele está tendo que fazer slides, como eu já comentei aqui, ele está tendo que fazer vídeos. E o que ele usa? Ele vai usar o que ele tem, que são os celulares. Não tem um equipamento adequado para isso. E ainda tem uma situação muito complicada, que talvez seja pior ainda, que é enviar esses arquivos para o servidor. Há poucos dias, há umas 2 semanas talvez, eu tive uma colega, professora de geografia, que estava muito preocupada, tinha lá uns 3 vídeos enormes que estava enviando para o YouTube e deveria postar esse conteúdo até a meia-noite. E ela estava totalmente assim, já entrando meio que em pânico, vendo que as coisas não estavam funcionando e entrou em contato comigo e pedindo ajuda e a gente acabou conseguindo, mas foi um sufoco danado. Imagina, isso foi um caso, né? Imagina o Brasil inteiro, tantos professores tendo que se virar nesse momento. Então a coisa realmente tem sido muito difícil, essa questão dessa adaptação do conteúdo para o ambiente online. Como superar esses desafios, Delson?
A única forma que eu vejo como saída para esse problema que é tão grande é aprendermos a lidar com essas ferramentas que existem aí. O momento é de levar o ensino de forma online, então não tem outra alternativa. Nós temos que usar as ferramentas que estão aí disponíveis para essa finalidade. Se olharmos para o problema apenas como um problema, nós vamos nos encolher e vamos ser engolidos por esse problema. Mas eu acho que é hora de olhar para isso como uma oportunidade que nós temos para aprender a lidar com toda a tecnologia e, enfim, poder levar a educação, independentemente da situação da pandemia, a gente aprender a levar uma educação à distância, coisa que nós não fazíamos antes, pelo menos a maioria de nós. Uma outra coisa importante que eu quero citar aqui, para a gente superar tudo isso, é muito legal se a gente puder ajudar uns aos outros. Na sua escola, você que é professor, de repente tem um colega que não está conseguindo preparar as suas aulas porque não sabe lá fazer um slide, porque não sabe fazer um videozinho, às vezes até sabe fazer, mas não sabe postar esse conteúdo lá no servidor. Então, eu acho que é hora de chegar e perguntar, será que está precisando de ajuda? Porque muitas vezes, muitos de nós são assim um pouco mais contidos, mais tímidos e não têm coragem de chegar e pedir ajuda e sofrem demais por conta disso. Inclusive, eu participo de um grupo de reforço escolar que, antes mesmo dessa pandemia, eu entrei nesse grupo e, inclusive, a administradora desse grupo é a Marcela, que ela, inclusive, já participou aqui do programa com a Dani, no Educação, e ela tem, assim, feito com esse grupo, tem promovido com esse grupo muitas ajudas, todo mundo ali se ajudando, né, dando dicas. Quando essa pandemia veio, que veio essa questão da quarentena, né, cada um ficou assim perdido, sem saber o que fazer. Então a gente começou, cada um dá uma ideia, faz assim, faz assado, e as coisas realmente passaram a funcionar e foi muito bom. Então eu acho que esse é o caminho, é aprendermos a lidar com a tecnologia e, acima de tudo, ajudarmos uns aos outros. Fora isso, as coisas vão ficar bem complicadas para todos nós. Com certeza, Adelson. Agora é o momento da gente pensar na coletividade, em dar as mãos, em um ajudar o outro, sem dúvida alguma. Como é que a gente pode melhorar o engajamento, aumentar o engajamento dos alunos nesse momento de estudos, de aulas online, de quarentena? É importante transmitir a esses alunos a importância e o significado desse momento que estamos vivendo. Embora, na maioria das vezes, crianças, eles entendem muito bem o momento delicado que o mundo todo está vivendo. Então, nós, professores, pais, precisamos transmitir a esses alunos a seriedade dessas aulas. Ele precisa enxergar que a aula que ele está tendo agora online é tão sagrada quanto aquela que ele fazia lá em sala de aula com o professor, com seus coleguinhas. E, claro, para haver um engajamento ainda maior, as aulas, como eu já citei aqui, o professor precisa ter cada vez mais uma aula que traga proximidades. Tá? Então, o conjunto de tudo isso fará, sem dúvida, um interesse maior do aluno nas aulas. Perfeito. E os pais, como é que eles podem ajudar os filhos, os responsáveis, né? Como é que eles podem ajudar os filhos a assistir às aulas online, longe da tentação dos videogames? Primeiro, é importante lembrar que o aluno ele não está de férias, né? Quarentena, estudando em casa, não significa férias. Está estudando em casa, é diferente. Tá? A tentação dos videogames é uma coisa muito complicada. Então, cabe aos pais, nesse momento, criar um ambiente propício para que esse aluno tenha um bom rendimento nas aulas. Tá? Imagine que o aluno esteja estudando ali, por exemplo, na sala e, de repente, tem alguém, não só o videogame, mas, por exemplo, assistindo TV. Já vai desconcentrar. Mas vamos supor ainda que saia todo mundo da sala enquanto o aluno está estudando ou faça um silêncio, mas o aluno sabe que muitas vezes o pai ou o irmãozinho foi lá para o quarto se divertir, jogar videogame, fazer qualquer outra coisa, assistir TV. O que vai passar na cabeça dele? Bom, só eu estou trabalhando, só eu estou estudando, está todo mundo se divertindo. Então isso não vai ser muito receptivo na mente dessa criança.
É importante, então, para que esse aluno tenha um incentivo, é importante que toda a família esteja envolvida nesse processo. Imagine que ali acompanhando todas as aulas, vendo, dando opiniões e participando, né, a família como um todo nesse momento. É difícil? É, mas tudo está difícil para todo mundo. Então, cabe à família como um todo participar desse momento com esse aluno, porque é uma necessidade. Mais uma vez a união. Delson, muito obrigada pela participação no programa. Foi um prazer enorme participar aqui do programa Educação com você, Dani. Muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que essas dicas contribuam para esse momento tão delicado aí da nossa educação brasileira, né? E vamos torcer para que tudo passe logo, essa crise dessa pandemia, e que possamos sair dela mais fortes. Vamos todos juntos lutar que nós vamos vencer. Um grande abraço e até a próxima. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá.